Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 23 de maio de 2012, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News dessa noite é confiabilidade da urna eletrônica. Com vocês, o nosso radar jurídico. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Quando coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado está a democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. Um jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Estou me lembrando do tempo da monarquia, onde se concentrava no monarca o poder judiciário, o legislativo e o executivo. E em relação a essa questão, eu sempre me perguntei como eleitor, por que um paísinho de terceiro mundo como o nosso tem uma
suposta tecnologia tão fabulosa na parte eleitoral e os países de primeiro mundo, os países europeus e até os Estados Unidos, têm tanta dificuldade para encontrar o resultado, levam dias, às vezes semanas, até meses para encontrar o resultado de uma apuração eleitoral. Por que não usam o nosso sistema? Para falar a esse respeito, nós convidamos aqui, temos o prazer de receber em nossos estúdios, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é moderador, inclusive, do Fórum Voto Seguro. Boa noite, engenheiro Amilcar, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que, se você pudesse explicar para os nossos internautas, o que acontece com o nosso processo eleitoral, que é tido como assim, uma tecnologia fantástica de primeiro mundo, que no mesmo dia ou no dia seguinte a gente já tem o resultado de uma eleição nacional, e os países de primeiro mundo, os países europeus, os Estados Unidos, não usam o nosso processo eleitoral. Por quê, hein? Boa noite, internautas da Just TV. O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países se usam modelos mais avançados, de segunda geração, e nos países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, também foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, e não só a auditoria do software, como acontece no caso do brasileiro. Eu vou até colocar aqui uma pergunta que eu já estou recebendo do internauta, que é bem adequada. O José Luiz de Corumbá, de Mato Grosso do Sul, ele pergunta: por que a urna eletrônica não dá para o eleitor um comprovante igual ao extrato bancário? Olha, deve-se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o sigilo do voto, o eleitor teria como comprovar em quem votou, passaria a ser vítima de acharque ou de coação. Então, deve-se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia, só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não é um recibo para o eleitor levar para fora, é para ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o registro do voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá o eleitor nem pega o voto na mão. No México o voto cai direto, ele vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai numa sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem permitido que seja indagada alguma divergência no processo eleitoral nessas eleições, desde quando foi utilizada a urna eletrônica? O modelo que a Justiça Eleitoral brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite se conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não vê o que foi gravado. Aí, quando acaba a eleição, às 5 horas da tarde, esses votos que estão gravados lá, se chama registro oficial do voto, são somados e dá um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos registros digitais é igual ao boletim de urna. E isso é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir. Nem o eleitor, se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal, se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, ele sempre resiste. Ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. Tem um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, sobre um candidato que pediu a recontagem de votos e foi arbitrada uma perícia. Você tem conhecimento disso?
Sim, é o caso que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006, com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. As urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, era 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E, então ele solicitou uma auditoria. Quer dizer, contestou o resultado, né? Pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, isso aí julgado 2 anos depois de entrar do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né? E pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais mesmo. Nós temos um vídeo também, a produção levantou, é o radar jurídico número, aliás, em relação ao questionamento sobre a confiabilidade da urna eletrônica, e o Tribunal Superior Eleitoral parece que condenou quem foi questionar sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Veja bem, o próprio advogado, hein? Por gentileza, produção. Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia divergência e manter a sanção de litigância de má-fé. Hoje, essa questão foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e num caso criminal, em que se entendeu que o direito de defesa não sofre qualquer limitação, sobretudo em se tratando de um processo criminal, mas o Supremo, por uma votação majoritária bastante expressiva, embora não tenha aplicado multa ao advogado que insistiu em levar avante teses de natureza eminentemente temerárias, resolveu oficiar a ordem para que tomasse as providências cabíveis. Neste caso, embora talvez não esteja claramente caracterizada a litigância de má-fé, no mínimo, me parece que a lite tem a natureza temerária. E nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, esta possibilidade infinita de recursos que nós temos. Já temos recursos suficientes para dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Portanto, até para um efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator. Eu explico, senhor. Para efeito pedagógico, eu gostaria de explicar para os internautas que há limitação de recursos. Os recursos não são ilimitados. E ele tem uma única finalidade. Primeiro, a Constituição admite o duplo grau de jurisdição porque admite a possibilidade do erro humano, né? E nada como a revisão. E óbvio que os recursos que existem durante o processo, né, servem para impedir que determinadas autoridades cometam abusos, arbitrariedades. Sem esses recursos, o que sobra para o coitado do jurisdicionado? Arbitrariedade que não tem remédio jurídico contra ela. Desculpa a interrupção, mas é que eu não me contive com o absurdo do que ouvi do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele estava dizendo aí, Luiz, é que quem ousar questionar as urnas eletrônicas, esse é o caso de Alagoas 2006, quem questionar as urnas eletrônicas será condenado por litigância de má-fé. Isso é uma ameaça, né? É uma ameaça. Uma ameaça. E tem um detalhe ainda mais curioso, que logo em seguida, esse foi o penúltimo voto,
último voto foi do presidente Aires Brito, né, que deu a sentença final, condenando por litigância de má-fé. E nesse instante levantou-se, ele encerrou o julgamento, nesse instante aparece o Aires Brito encerrando o julgamento, levanta-se um juiz que ia sair e assumiu o outro juiz, o ministro, no lugar do TSE, que era o advogado original da casa que foi condenado por litigância de má-fé, e era naquele momento o ministro do Tribunal Eleitoral. Aí o Aires Brito se deu conta que ele tinha acabado de condenar por litigância de má-fé o ministro do TSE, né, que antes era advogado daquela parte condenada, e falou, não, mas olha, não é bem assim. Ele deu uma desculpa esfarrapada, que isso aqui nunca, os advogados são pessoas excelentes, não sei o quê. Aproveitando, engenheira Milka, tem o internauta James P. Silva, que ele manda a seguinte mensagem: se isso está ocorrendo, qual a razão do Ministério Público Federal não buscar esclarecimentos de tais fatos? Você saberia a razão disso? Ou será que tem algum processo eu do Ministério de saber Público? Isso daí. Eu esperava que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, a conhecer o software das urnas eletrônicas, a fazer auditoria nos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos-fontes, né, para os partidos, o Ministério Público e a OAB poder examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, ele vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral.